43. Agora a gente volta a falar sobre os clubes de São Paulo, porque tem entrevista e tem Santos Futebol Clube hoje à noite pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. O clube que mais vende no país. É assunto no Nossa Área. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro praiano. Campeão absoluto desse ano. E a gente segue dentro do Nossa Área com aquelas entrevistas especiais relacionadas à Copa São Paulo de Futebol Júnior. Já trouxemos os homens fortes da base, tanto do Palmeiras quanto do Corinthians, e hoje é hora de conversarmos com o Felipe Gil, coordenador das categorias de base do Santos Futebol Clube há praticamente um ano. Santos que sempre foi um dos grandes expoentes nas categorias de base, e é por isso que essa é uma entrevista bastante importante, certo, Felipe? Uma ótima tarde a você, obrigado por atender a Rádio Bandeirantes. Boa tarde, Lucas, boa tarde aos ouvintes. Não, realmente, o Santos sempre foi um celeiro de atletas e a gente tem como tu mesmo frisaste, nesse menos de um ano a gente tem tentado dar sequência e implementar algumas ideias no clube. Legal esse seu gancho, porque você passou por um processo seletivo, né, Felipe? No começo do ano passado, tá praticamente uma temporada inteira no Santos e foi o escolhido depois de algumas entrevistas. O que eu queria saber especificamente é o que o Santos te pediu como prioridade nessa reformulação na base? Foi um processo um pouco longo, né? Demorou aí quase um mês aí para a gente poder definir, para eles, né, para o Santos poder definir a minha contratação. Na verdade, o que foi solicitado foi uma reorganização do departamento, né, para a gente poder incrementar e organizar alguns processos internos administrativos, né, para que a gente conseguisse aí ter um fluxo melhor, uma organização melhor em relação a entradas, saídas de atleta. A gente conseguiu organizar mesmo esses procedimentos, organizar um pouco mais a captação, tentar, né, manter uma equipe sempre competitiva, né, dentro do cenário estadual e nacional, e tentar reformular um pouco em relação ao número de atletas, né, dentro das categorias. Eu acho que isso a gente tentou atingiu aí em partes, né, tendo visto que por mais que a gente saiba aí que é muito difícil o Campeonato Paulista, mas e nós caímos fora nas quartas de finais nas 3 categorias, mas das equipes grandes aí do estado de São Paulo, somente nós de Palmeiras conseguimos classificar para as quartas de finais com as 3 categorias, né, o 15, 17 e o 20. Né? Então foi essa solicitação na época, né, pelas pessoas que me contrataram, que me fizeram naquele momento. Perfeito. E o título da Copinha em si não vem desde o bicampeonato em 2013, 2014, quando o Santos conquistou aquelas 2 taças consecutivas. E com algumas campanhas recentes bem discretas. Então, Felipe, o que você pode dizer pra gente sobre a expectativa para 2022? O que o torcedor pode esperar dessa equipe do Santos na atual Copinha? Eu acho que o torcedor pode esperar uma equipe extremamente competitiva, é isso que a gente tem tentado passar para os atletas, né, juntamente com a comissão técnica. A gente tem um alto índice competitivo, que a gente sabe que é uma competição que ela é diferente de todas as outras, onde a gente precisa realmente estar 100% focado e sempre mantendo o mesmo nível, né? São poucos tempos de recuperação, jogos difíceis atrás de jogos difíceis. O que a gente tenta fazer, a gente sabe que tem uma geração, essa nossa geração que está aqui conosco é uma geração boa, né? Os 2001, né? Os atletas 2000 estão tendo essa última oportunidade aí de disputar a competição, e a gente também entende, eles entendem que é uma situação importantíssima para eles, para que eles consigam demonstrar aí para o pessoal do profissional que eles têm condições de estar aí numa pré-temporada profissional. Então eu acho que o torcedor pode esperar uma equipe competitiva, uma equipe que tem bons valores individuais, e a gente vai tentar fazer de tudo para chegar o mais longe possível e, quem sabe, buscar o título, que seria extremamente importante para o Santos. E eu insisto nessa pergunta sobre o que teria acontecido no meio tempo aí de 2014 para cá,
porque teve técnico em 2019, você sabe muito bem, criou uma polêmica muito grande dizendo que a geração do Santos era fraca. Esse técnico, inclusive, foi demitido por ter um áudio vazado antes do início da Copinha. E nos últimos anos, como a gente vem dizendo, né, os resultados dentro de campo não são os melhores, mesmo tendo o número de vendas, né, bem elevado. O que não repetir e o que aconteceu nesse meio tempo para que o Santos ficasse distante das conquistas? Eu sou um diagnóstico mais pessoal, assim, né, Lucas? Eu acho que essas mudanças rotineiras aí, tanto da parte coordenativa, né, tanto da questão técnica, né, dentro do clube, eu acho que ela faz com que tu perca uma identidade de trabalho, né? Eu acho que quando tu tem muito... Tu perde a sequência, né? Tu perde a mentalidade, tu perde a sequência, tu perde principalmente aí o que tu busca e o foco principal, que é juntamente com a formação e com a formação de atletas, tentar buscar títulos também, que também são importantes para esses atletas, né? Então a gente precisa... Eu acho que as mudanças, né? Significativas aí de comando, né? Como eu falei, tanto na parte coordenativa quanto na parte técnica, tu acaba não tendo uma sequência e eu acho que acaba tendo alguns problemas em algumas gerações, mas a gente espera que a gente tenha conseguido nesse ano ajustá-las, né? Ajustar as gerações, e a gente vê aí um futuro em relação à questão de resultados um pouco melhor aí para o ano que vem, para esse ano de 2022 e para os outros anos seguintes também. Estamos conversando ao vivo na Rádio Bandeirantes com Felipe Gil, coordenador das categorias de base do Santos Futebol Clube. Eu tenho mais uma questão, Felipe. Você fala em ajustar as gerações porque o Santos tem um processo muito peculiar nesse meio tempo, né? Que é o fato de, entre aspas, perder jogadores, muitos jogadores, para o profissional, algo que não acontece com tanta frequência em outros clubes. Não é um problema, é uma solução para o profissional, mas para a base acaba gerando esse tipo de ruído, né? Então, até mesmo por isso, quais são os grandes destaques dessa equipe atual do Santos? Até porque alguns conhecidos, como o Renier, principalmente, foram cortados momentos, né, dias antes da competição. Então, traz para o torcedor santista os principais destaques para um futuro, quem sabe, no profissional. Eu vejo alguns atletas com potencial muito bom, né? Acho que já demonstraram até nessa primeira rodada, principalmente com gols, né? Que é o Lucas Henrique e o Juan Seco. São dois atletas de último ano que a gente vê que tem um potencial muito grande para poder dar alegria a esse torcedor do Santos. Nós vemos aí o Lucas Pires, o lateral esquerdo, que chegou esse ano também, vindo do Corinthians, que é um atleta que tem um potencial extremamente interessante para a função. O Sandro, que é um lateral direito, o Sandro já jogou no profissional no início do ano passado, né, com o treinador na época, com o Ariel, que era no início do campeonato estadual, ele acabou atuando. O Derek já estava no profissional, que é o nosso zagueiro, um dos líderes da equipe. O Jair, que é um zagueiro 2005, que hoje é titular da categoria. A gente vê com um atleta com uma extrema expectativa de potencial para ele poder chegar no profissional também, pulando etapas. O João Vitor é o chamado balão, né? É o segundo volante. É um atleta que a gente vê aí que chegou no início desse ano também, chegou devagarinho, tem conquistado seu espaço. A gente vê que ele tem também um grande potencial. Enfim, assim, Lucas, eu vejo que a nossa equipe individualmente é uma equipe muito boa, assim, uma equipe tecnicamente boa, né? E onde vai, logicamente, depender de N fatores para a gente ser campeão, mas a gente tem uma grande expectativa que eles possam fazer grandes jogos aí dentro da competição. Voltando a falar sobre as vendas, o Santos é o clube que mais lucrou com as vendas no Brasil nos últimos 10 anos. Mais de R$1 bilhão com Rodrigo, Gabigol, Neymar, Robinho e por aí vai. A grande pergunta que todos querem saber, por que, afinal de contas, o Peixe é tão diferente dos outros clubes na base, Felipe? Lucas, acho que muito por essa proximidade com o profissional, né? Acho que o Santos ele é uma equipe que não tem medo de expor o atleta jovem no profissional. A torcida ela é fundamental nesse papel porque ela abraça o atleta que vem da base, diferente de alguns outros clubes. Às vezes o atleta ele é apresentado à torcida, ele é exposto ao profissional e acaba tendo uma vida mais curta, porque acaba não performando num primeiro momento. E o Santos é um clube que aposta muito, que independente do atleta daqui a pouco não performar no primeiro, segundo, terceiro
terceiro jogo, acaba insistindo porque acredita no potencial do atleta. Eu acho que é muito isso, essa proximidade que se tem, essa exposição que se é natural dentro do Santos, a personalidade na qual os atletas acabam apresentando dentro do campo, né, principalmente quando jogam no profissional, e principalmente, né, eu acho que os atletas do profissional, quando recebem esse atleta da base, eles sabem que são atletas que podem colaborar e que têm grande potencial, senão eles não estariam lá. Né? Eu acho que o Santos tem essa facilidade de expor o atleta, de dar confiança a esse atleta e fazer com que ele se sinta à vontade no profissional, que é o topo máximo da nossa cadeia. Falando sobre um outro problema que o Santos vem apresentando nos últimos anos, é o fato de perder vários jogadores da base por muito pouco dinheiro devido a contrato, citando aí só por cima o Gustavo Henrique, o Robson Bambu, o Léo Cittadini, mais recentemente nessa última temporada o Yuri Alberto, problemas também na renovação do Caio Jorge, agora o Marcos Leonardo vive outra novela. Então, Felipe, o que vem sendo feito para tentar acabar com isso? Porque a gente sabe que é um problema que vem de baixo para cima, né? Como que as categorias de base, como que a coordenação da base pode tentar auxiliar o profissional na resolução desse problema? Lucas, eu vejo que basicamente ajustando, né? Como eu falo sempre na questão de alinhar e ajustar as cadeias desde baixo, como tu frisaste, eu acho que é de baixo para cima realmente. Eu acho que essa educação e a forma que a gente conduz, né, tendo padrões e parâmetros organizados e pré-estabelecidos, eu acho que a gente não terá esse problema um pouco mais para frente, né? É uma situação que é complicada, é difícil. A questão econômica desde as categorias menores ela está muito aflorada, né? E a gente acha que a gente precisa regular essa cadeia, fazer com que os atletas entendam, com que os pais, os agentes entendam que os clubes eles estão para formar o atleta e para expor ele no profissional. E a partir daí a gente tem que tentar, como eu falei anteriormente, tentar educá-los desde as categorias menores, né, tendo padrões, né, tendo rígidos em algumas horas, né, para poder se equalizar e fazer com que o clube não pague esse preço mais para frente. Eu acho que é a forma como a gente pode tentar ajudar não só o profissional, mas como o próprio Santos Futebol Clube, que eu acho que é uma instituição que merece todo o respeito, e a gente precisa fazer com que isso aconteça. A gente precisa educar esses atletas, educar pai, educar agentes e entender que as categorias de base, as categorias menores não são categorias para se ganhar dinheiro, e sim para que eles se formem como atletas profissionais, que sejam expostos ao profissional e deem tenham uma visibilidade, que gerem, né, obviamente mais para frente, um lucro para o Santos econômico, e que eles consigam também performar na parte esportiva. Mas isso é só, como a gente tem falado, é de baixo para cima, é tentar equalizar isso e organizar desde lá do sub-10 até o sub-20. Esse é Felipe Gil, coordenador das categorias de base do Santos Futebol Clube. Peixe que entra em campo hoje à noite às 9h45 contra o Rondoniense pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior e pode se classificar já para a segunda fase. Felipe, agradeço demais pela participação e peço uma última resposta. Qual é a principal meta do Santos nessa Copa São Paulo? O que vocês estabeleceram como primordial para essa copinha? A nossa meta primordial, eu acho que a gente, né, como Santos e como time grande, a gente não pode nunca deixar de almejar o título, né, Lucas? Então a gente tem essa expectativa, né? Obviamente a gente tem a expectativa de chegar a uma final de Copa São Paulo, mas a gente sabe que é uma competição extremamente difícil, que a gente tem que galgar degrau por degrau. A gente sabe que tem algumas equipes que já vêm há muito mais tempo trabalhando junto, né, como eu falei, sem muitas mudanças na parte técnica. Então a gente espera, nesse primeiro momento, passar essa primeira fase e começar a pensar fase a fase aí e tentar chegar numa final que é tão sonhada e tão almejada por todos nós. Então boa sorte a você, boa sorte ao Santos Futebol Clube nessa caminhada na Copinha. Eu espero que a gente volte a conversar no futuro próximo, tá bom, Felipe? Grande abraço. Obrigado, Lucas. Uma boa tarde a todos.